A mensagem é: para cada prova e luta, haverá sempre uma graça de Deus. O texto que nós vamos meditar, 2 Coríntios, a princípio, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. E o texto diz assim: Louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. A nossa vida, em nossos muitos dias que já vivemos e que haveremos de viver, em meio a todos eles, a nossa vida ela vai nos ensinando muitas coisas. Em nosso dia a dia, nós vamos aprendendo muitas lições. É verdade que muitas vezes não aprendemos. E de fato, falando em aprendizado, em lições, acredito que todos nós já ouvimos falar que muitos dizem a vida é uma escola. A vida é um constante aprendizado. Ali nós recebemos muitas lições, dia após dia, ano após ano. Contudo, há uma grande diferença entre a escola da vida e a escola convencional. E a diferença é que na escola convencional, nós somos ensinados e após ensinados, após termos aprendido, então somos submetidos a provas, a enfrentar provas, mas só depois do aprendizado. Agora, na escola da vida já é o contrário. Na escola da vida, nós somos antes colocado ante as provas, e em meio às provas somos ensinados, aprendemos. Somos colocados em meio a essas provas a fim de sermos provados e aprovados. E quando somos provados e aprovados, então aprendemos. Então é bem diferente a escola da vida com a escola convencional. E evidentemente eu estou falando da vida aqui daqueles que conhecem a Cristo. Então o sofrimento, ele sempre vai anteceder as nossas alegrias, os nossos momentos de alegria. Assim como a calmaria, ela vem após o mar revolto, quando ele se acalma. A calmaria, ela acontece depois de um mar tempestuoso. Assim como também as lágrimas, elas precedem os nossos risos, o sorriso. Já assim falava e fala, através do Salmo, o nosso querido Davi, no Salmo 30, versículo 5. Quando ele diz assim:
pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Não há momentos difíceis que nunca um dia acabem, cessem. Contudo, não há também situações boas que durem por muito tempo, por todo o tempo. Na escola da vida, nela vivemos momentos bons, mas na vida também nós temos momentos difíceis. Na vida nós temos momentos dolorosos. Na vida nós temos momentos de profundas tribulações. Às vezes tudo vai muito bem, mas quando menos esperamos, as coisas mudam. O céu que antes estava azul celeste, ficou negro. As nuvens ficaram negras. O sol já não conseguimos enxergar. Na vida existem desertos áridos. Na vida existem também aqueles vales escuros com caminhos muito espinhosos e com rios com águas amargas, rios com águas turvas, águas barrentas. E o apóstolo Paulo, que nos deixou essa carta, ele enfrentou profundas adversidades. O apóstolo Paulo, esse que aqui escreveu o que nós estamos lendo, ele enfrentou diversas dificuldades, aflições em sua vida. Porém, meus irmãos, os sofrimentos do apóstolo Paulo o levou a experimentar a alegria. Então, diante disso, não venhamos desanimar. Como ele nos deixa essa carta, nos motivando a persistir e continuar, e jamais desistir. O apóstolo Paulo, ele fala em sua segunda carta, nessa mesma carta que agora lemos, no capítulo 4, sendo agora o capítulo 4, do versículo 16 ao 18, o apóstolo diz assim: por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições, pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então Paulo, ele entendia que suas tribulações passadas e presentes, elas são todas incomparáveis com as bênçãos infinitas e eternas que lhe aguardavam no futuro. Ele tinha por certo que o seu futuro, obrigado, meu irmão.
Ele tinha por certo que o seu futuro é incomparável com o seu presente. Ele tinha por certo que o eterno é infinitamente melhor e mais desejoso que todas as coisas passageiras, efêmeras. Então Paulo não somente aprendeu a sobreviver nos seus momentos adversos, mas também a gloriar-se neles, na certeza que ao fim de tudo ele iria triunfar sobre todas essas muitas adversidades. Romanos 8, capítulo 37, o apóstolo Paulo ele diz: mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Assim como Paulo também, ele diz na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, o apóstolo diz assim, olha, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então existem momentos que são bons, existem momentos que são graciosos, são sublimes. Contudo, vivendo estes momentos, quando nós menos esperamos, a prova vem e bate à porta de nossas vidas. O sofrimento surge, a dor toma nossa alma e a tristeza nos possui. Ficamos tristes. E Paulo viveu esses momentos, só que Paulo clamou ao Senhor quando viveu esses momentos. Ele clamou, ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu da seguinte forma. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Paulo aqui fala de seus momentos indescritíveis. Paulo aqui está falando de momentos de glória e de bênção com Deus. Foi uma experiência inigualável. Foi uma experiência como o próprio Paulo fala, relata, eu não tenho como descrevê-los. Foi algo inimaginável. O que eu passei, o que eu senti, o que eu experimentei do Deus Todo-Poderoso e Santo. Ele me deu esse privilégio de experimentar o que eu experimentei e que não tenho como dizer a vocês como foi. Eu só sei que foi excepcionalmente maravilhoso, sublime, glorioso. Eu experimentei. Paulo. Então ele experimentou desses momentos de glória com Deus. Mas ocorre que muitas vezes, depois da glória, chega a dor. Ocorre que Deus ele sabe, equilibrar a balança de nossas vidas. Ele sabe equilibrar em nossas vidas as bênçãos e os fardos. Ele não nos dá fardos, como bem sabemos, e já escutamos e lemos e temos
guardado em nossos corações, que Ele não dá fardos que nós não podemos carregá-los. Mas Ele não quer nos dar glórias que venhamos nos vangloriar. Acharmos que nós somos melhores que os outros, que nós somos mais santos, que nós somos mais perfeitos, que nós somos mais aptos. Então Ele equilibra as bênçãos e os fardos. Ele equilibra os sofrimentos em nossas vidas e as glórias. Paulo experimentou a bênção de Deus no céu, ao tempo que sentiu o quê? Golpes de Satanás na terra. E por quê? Para equilibrar. O próprio Paulo diz isso. Para que ele não se gloriasse por essas tremendas revelações que o Senhor lhe havia revelado, por essa gloriosa experiência, imerecida experiência. E para isso o Senhor o que fez? Lhe pôs um espinho na carne. E diante desse espinho, na dor desse espinho, na angústia desse espinho, na aflição e no sofrimento desse espinho, Paulo então ele ora a Deus sobre isto, sobre este espinho, e vemos aqui na oração de Paulo a semelhança de sua oração com a de nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava lá no jardim do Getsemane. Ali nosso Senhor Jesus Cristo, ele ora ao Pai e disse: Pai, se possível for, não permita que eu beba esse cálice. Não permita que eu beba esse cálice que está aqui diante dos meus olhos proposto. E o que aconteceu lá no Getsemane, mediante a sua oração, a resposta do Pai foi que ele não lhe atendeu. Mas o que o Senhor fez? O que o Pai fez com o Filho? Ele mandou-lhe um anjo para consolá-lo, para passar pela prova, para que ele tomasse o cálice. Paulo da mesma forma orou. E a resposta dada por Deus a ele não foi a suspensão do espinho, mas sim a força dada por Deus para suportar o espinho. Nem sempre Deus nos livra do sofrimento, meus irmãos, mas nos dá força para suportá-lo e enfrentá-lo de forma vitoriosa. Há pouco nós estávamos aqui orando, pedindo por isso, por aquilo, como eu também tenho pedido ao Senhor e orado e pedido a Ele que me tire determinados espinhos, que alivie de mim determinadas coisas, que me tire da presença de tais situações. Mas eu comecei a orar,
nós oramos aqui e me veio à mente alguns aspectos, algumas situações, em que eu vejo o quanto o Senhor é fiel e leal, porque Ele nos sustenta, porque Ele não nos dá nada que nós não possamos suportar. O ruim é que a gente prega e fala sobre isso, aconselha sobre isso, mas na hora do apuro, na hora da dor, a gente não olha dessa forma. A gente quer espernear, como se o esperneio resolvesse alguma coisa. Agora, o esperneio só indica uma coisa: nada somos. O esperneio só serve para nos mostrar o quanto nós somos impotentes, fracos. E é justamente aí onde entra o espinho. É para que nós enxerguemos isso. Para que nós baixemos o nível. Na verdade, devíamos zerar, mas baixarmos o nível da nossa presunção, da nossa suposta força que pensamos ter, e que podemos resolver tudo, e que somos o mais certos. E por acharmos que somos o mais certos, entendemos que pecadores são os outros, nós não. Como é que ele fez isso? Como é que ela fez aquilo? Não podia ser feito, tem que fazer assim. Mata, crucifica-o. Misericórdia na vida de quem se está com esse sentimento de presunção, de autossuficiência, é algo que não existe. Mas quando o espinho entra na carne, a primeira coisa que ele clama é misericórdia. Por que será que Jesus disse bem-aventurados, abençoados, os misericordiosos? Ele diz lá o porquê. Porque eles são abençoados e se tornaram misericordiosos porque receberam misericórdia. Nós recebemos misericórdia da parte de Deus e não queremos ter misericórdia de ninguém. Nem sempre Deus nos livra do sofrimento. Mas uma coisa é certa, sendo filhos dele, Ele dá força para suportar o sofrimento e enfrentá-lo de forma vitoriosa. Um dia acabará. Um dia terminará. E volto a dizer, lembrando nas orações que aqui nós fazíamos, me veio à mente tantas pessoas que estão passando coisas que eu nem imagino passar. Por esses dias eu vi um rapaz, um senhor, era um atleta, forte, robusto, agora deitado numa cama, já não tinha mais aquele corpo físico de atleta, e completamente sem movimentos, exceto do pescoço. Completamente paraplégico. E sabe como é que ele lia a Bíblia? A Bíblia ao lado da sua cama.
E eu acho que ali era uma varinha daquelas de botar bexiga, bola de sopro, sei lá, o nome que você queira aí dar, que bota na pontinha assim. E ele com a boca ia virando a página da Bíblia para lê-la. E mais, ao lado de sua cadeira de roda. E aquele homem seguia com sua esposa, que o cuidava com amor e com carinho, levava-o, eu não sei se era todos os dias, mas tinha os dias, para determinado local público, aonde ele na cadeira de roda, e através de um sistemazinho pequeno de som, pregava o Evangelho. E a gente vendendo saúde. A gente em pé, em condição de andar, de gesticular. Não fazemos isso. E ficamos a reclamar por tantas outras coisas, incomparável ao que esse homem vive diariamente em sua vida. E eu estou falando isso, queridos, com vergonha na cara, sentindo vergonha. Talvez eu nem esteja, mas eu devia estar aqui, era vermelho de vergonha. Porque Deus nos livra do sofrimento, Ele é fiel. Ele nos dá força para suportar os sofrimentos e para triunfar sobre ele. A oração de Paulo foi insistente, mas o não foi taxativo. Não tiro o espinho. Diante disso, eu quero juntamente com você ver aqui rapidamente algumas lições que nós vamos poder tirar para as nossas vidas. A primeira lição: todo sofrimento na nossa vida tem propósito. Na vida daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus, amém? Nosso sofrimento tem propósito. Versículo 3, que lemos logo no início, o 4 diz: louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Paulo dá início em sua segunda carta, nos afirmando que os nossos sofrimentos e as nossas consolações são ferramentas com as quais Deus se utiliza para abençoar outras vidas. O sofrimento e o consolo. Ferramentas de Deus em nossas vidas para abençoar outras. Portanto, ao andarmos pelos nossos vales de dores, pelos nossos vales de sofrimentos, experimentando de todas as suas fases, ou seja, as fases dos momentos adversos e as fases quando somos então consolados. E assim, após sermos consolados, encaminhados pela via da esperança, por onde nos sentiremos então fortes para triunfar alegremente sobre nossas dificuldades. Paulo orou para que Deus lhe tirasse seu espinho, a sua dor, o seu desconforto. E então aqui ele aprendeu com a resposta que recebeu, que quando o Senhor não nos tira o espinho, deve-se porque Ele tem um propósito em tudo que estejamos enfrentando. Deus não nos deixa ou nos leva a uma prova, a um sofrimento, por absolutamente nada.
Deus não é sádico. Se ele fosse, sim, ele arrumava problema para a gente, para todos nós, ou nos deixava arrumar problemas para nós, porque a maior parte dos problemas não é Deus que nos arruma, somos nós mesmos. Mas se ele fosse sádico, ele arrumava ou deixava a gente arrumar só para ele ficar rindo. Vai, sofre aí, estou achando é bom. Se tem uma coisa que Deus não vai achar bom nisso, é nos ver passando por esses momentos, e em especial por conta das nossas desobediências. Sempre haverá um propósito entre eles, para que não venhamos nos tornar arrogantes, e entre esses propósitos é para que nós não nos tornemos arrogantes, orgulhosos, presunçosos e cheios de nós mesmos. Sempre haverá um propósito em meio ao que estamos vivendo. E é para nos quebrar. A segunda lição é que em meio aos sofrimentos, Deus revela-nos o seu propósito. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, o Senhor diz: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Deus revelou a Paulo o porquê do seu espinho em sua carne. E o porquê foi para que Paulo não ficasse orgulhoso, cheio de si mesmo, soberbo e autoconfiante. Veja que Paulo não perguntou por que ele estava sofrendo. Na sua oração ele apenas se lastimou do seu espinho e pediu ao Senhor insistentemente que o removesse. O versículo 8 vai dizer isso. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. No que Deus, de plano e de forma taxativa, disse-lhe: eu não vou remover. Uma coisa temos que ter a certeza, é que entre os propósitos dos nossos sofrimentos, ali está o objetivo de nos fazer pessoas mais humildes, quebrantadas. Ali está o propósito do Senhor nos aperfeiçoar. Ali está o propósito do Senhor nos esculpir. É aquela história que os irmãos sabem já, que eu falei aqui algumas vezes, e eu preciso estar toda hora falando a mim. O Senhor vai ali, naquele momento, num momento difícil, Ele começa a nos esculpir segundo a sua imagem. E como é que Ele faz isso? Como o autor, como o artesão que pega um tronco brabo, grosso, e vai tirando as lascas para fazer a sua obra. Ou seja, vai lascando. Ele vai talhando a gente. Ele vai nos dando forma. E que forma é essa? A forma de Cristo. A mente de Cristo. O viver de Cristo. E tudo isso Ele vai usando para a glória de quem?
nossa, do nome do Senhor. Então a segunda lição é que em meio aos sofrimentos Deus revela então o propósito. A terceira lição e última é que em meio aos nossos sofrimentos o melhor que temos a fazer é sermos plenamente dependentes de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E aí que Paulo entendeu. E Paulo, quando olha agora para o seu sofrimento, ele olha como isso sendo um favor de Deus pela sua vida. E não como algo maléfico. Como se Deus fosse nosso opositor, nosso inimigo. A graça de Deus nos é suficiente nos nossos sofrimentos. Paulo orou a resposta, e a resposta que Paulo obteve de Deus não foi o que pretendia Paulo ouvir. Porém, foi o que ele de fato precisava ouvir. Quem de nós, eu já escutei isso algumas vezes, e muitas vezes é meu sentimento. Eu não vou partilhar isso com fulano de tal, porque fulano de tal ele vai me contrapor. Ele vai chegar a me encostar na parede e dizer: está errado, você errou. Muitas vezes nós não queremos ouvir nada que venha contrapor os nossos conceitos, aquilo que achamos que é o certo, e que só quem sabe o que é o certo para mim sou eu mesmo. O pior é a gente falar isso dizendo que a gente tem um Senhor. O pior é a gente falar um negócio desse que só a gente sabe o que é certo para a gente, quando a gente diz que tem um Senhor e Salvador, que temos um dono, um rei, e que nós somos servos dele. Quem já ouviu falar servo dizer ao rei o que ele tem que fazer? A graça de Deus nos é suficiente nos nossos sofrimentos. Paulo orou e a resposta que obteve de Deus não foi o que pretendia ouvir, mas volto a dizer o que ele precisava ouvir. O que Deus lhe deu não foi o que Paulo pediu, mas com toda certeza Paulo entendeu que foi melhor do que ele havia pedido. Por quê? Porque o que Deus deu a ele é melhor do que a vida. Assim diz a palavra: tua graça é melhor que a vida. Deus lhe deu sua graça. A graça de Deus é melhor que a vida, meus irmãos. E através desta graça vencemos nossos sofrimentos. Através desta graça nós vencemos aquilo que é invencível. Através dessa graça vencemos nosso maior inimigo. Através dessa graça nós vencemos a morte.
melhor posição que nós temos que nos colocar como filhos remidos, salvos, lavados pelo sangue de Jesus, é na dependência do Senhor. A gente precisa entender isso de forma mais cedo. Mas a gente só começa a entender isso lá na frente, quando a coisa já vai bem tardia. Quando a gente não pode mais fazer mais nada. Aí só me resta uma coisa, dependência, porque daí para frente eu não tenho mais o que fazer, só um milagre. E nós não fazemos milagres. Só quem faz é Deus. O problema é que a gente só deixa para pensar nisso depois. Depois de todas as cacas que fez. Depois de todos os esperneios. Tem hora que a gente fica assim. Sai do prumo. Pede a paciência, esbraveja. Para depois a gente se ajoelhar e o Senhor disse: tem misericórdia de mim, meu Pai. Mas ainda bem que Deus usa esses espinhos, esses momentos, essas situações, para nos fazer nos humilhar diante dele, não como sádico, mas para que nós possamos entender que Deus é Ele e não nós. Que Ele é poderoso e não nós. E só tem um jeito da gente aprender. É na universidade do deserto. Na universidade do bolso cheio, dificilmente aprende. Por vezes torna-se muito mais arrogante. Na universidade da saúde, para dar e vender, não aprende. Aprende no leito de enfermidade. A graça de Deus é sua provisão para as nossas necessidades. A graça de Deus foi o que fez de um homem presunçoso e arrogante o maior missionário e plantador de igrejas que já conhecemos. Aquele que deixou todas as glórias do passado da sua vida para dedicar-se a pregar o evangelho do Senhor e o Senhor da sua graça. Ele saiu por todos os locais. Aonde ninguém queria ir, ele ia. E ele foi. Foi para a Galácia, foi para a Macedônia, foi para a Caia, foi a toda a Ásia Menor. A graça de Deus foi suficiente para Paulo. A gente canta um louvorzinho? Não? Vamos embora. Paulo foi um homem que enfrentou prisões por amor ao Senhor. Qual é a prisão que eu e você temos enfrentado? Paulo enfrentou desastres marítimos, naufrágios. Paulo enfrentou injustiças. O prenderam sem crime algum ter cometido. Paulo apanhou literalmente. Por não abrir mão do Senhor da sua graça. Você tem apanhado?
Alguém lhe chicoteou. Ele foi açoitado. Sabe por quê? Porque priorizou o Senhor da sua vida. Nós temos priorizado? Que prioridade Ele tem em nós? Olha a prioridade. É como aquele hino. Quem colocou hoje lá, não me lembro agora, Pastor Sabino. Aquele hino antigo, eu tinha ouvido ele várias vezes. Onde fala ali diante do que? Dos crentes, desculpa. O nome do crente é desculpa. Que dá suas inúmeras desculpas de não priorizar a quem devia priorizar. Tudo tem prioridade, menos o Deus da nossa salvação, que deveria ser priorizado. Assim como ele diz: ame o teu Deus acima de todas as coisas. Assim como diz o Senhor Jesus: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Paulo priorizou esse homem na sua vida. Esse homem Jesus, o Deus Jesus, o Senhor dos senhores, e passou por todas essas coisas. Mas a graça de Deus foi suficiente para Paulo. Um homem que sofreu prisões e todas essas coisas, mas a graça foi suficiente para ele, para passar por tudo isso. E se a graça de Deus foi absolutamente suficiente para este homem, para Paulo, não devíamos ter nenhuma dúvida que esta mesma graça que salvou Paulo e que nós dizemos que nos salvou, também será suficiente para nós e qualquer outro agraciado por essa graça. Essa graça, ela é suficiente para mim e para você também, para nós. A graça de Deus foi o que nos salvou. Essa graça suficiente para nós foi quem nos transformou. Essa graça bastante suficiente foi ela quem nos fez novas criaturas. Foi a graça de Deus, queridos, que nos livrou do câncer, da falência, e de tantas outras coisas. Não, ela pode nos salvar, nos livrar de tudo isso. Essa graça, ela nos livrou da condenação dos nossos pecados. Ela pode nos livrar de todas essas coisas ruins que há pouco falei. Mas ela pode também não nos livrar delas, mas nelas. Agora, da condenação dos nossos pecados, não. Ele nos livra dele, da condenação, e não na condenação.
essa graça que nos fez convergir ao novo e vivo caminho, Jesus. Foi a graça de Deus que curou a cegueira dos nossos olhos. Tu lembra quando tu era cego? Tu lembra da tua cegueira? Tu lembra? Lembra, Piancó? Da tua cegueira, tu lembra da tua? Ele que tirou essa graça foi quem tirou as escamas dos nossos olhos. Foi essa graça que abriu nossos ouvidos espirituais para podermos ouvir o Espírito. O Espírito de Deus. Foi essa graça que tirou os tampões. Foi essa graça que nos deu livre acesso ao Deus da graça. E essa mesma graça que nos salvou em Cristo é a mesma graça, a mesma, que nos fortalece em meio às nossas fraquezas. A graça que nos salvou também é a mesma graça que irá prover vitória sobre nossas provas. Portanto, para cada prova, para cada luta, para cada aflição, haverá sempre a graça de Deus. O espinho está incomodando, está doendo, está lhe angustiando. Está lhe fazendo sofrer. Ore para o trono da graça. Porque ela é suficiente para mim e para você. Porque quando olhamos dessa forma para o trono da graça, para o Senhor da graça, para o Deus da graça, é porque então nós nos humilhamos diante dele e reconhecemos que dele somos dependentes. É quando assim, enfim, nós nos humilhamos diante dele e reconhecemos que somos fracos. E o poder dele, nosso não, o dele, se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Se estamos sofrendo agora, venhamos nos gloriar nessas nossas fraquezas. Porque quando assim acontece, o poder do Senhor, Ele vem e repousa sobre nós e nos dá força. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor nosso Pai. Mesmo sendo assim,